Alex Bennett havia construído sua vida com base na disciplina, inteligência e um senso inabalável de justiça. Aos 38 anos, ele era um homem que comandava respeito, não apenas por causa de sua riqueza, mas pela maneira como se portava. Ele nunca era barulhento, nunca se vangloriava, mas sua presença era suficiente para silenciar uma sala. Como dono de uma rede de concessionárias de carros de luxo, ele estava acostumado a ler as pessoas, entender seus desejos antes mesmo que eles os expressassem em voz alta. Era uma habilidade que lhe rendera milhões. No entanto, apesar de toda a sua capacidade de decifrar a natureza humana, ele havia sido cego para a única pessoa que mais importava, sua esposa, Lauren. Aos 35 anos, Lauren era o tipo de mulher que atraía olhares sem esforço. Sua beleza era do tipo polido, praticado, que vinha de anos como personal trainers, salões de alto padrão e um conhecimento íntimo de quais ângulos funcionavam melhor em qualquer luz. Quando se conheceram, uma década atrás, ela havia sido encantadora, espirituosa e ambiciosa, ou pelo menos foi o que Alex acreditara. Agora, sentado em seu escritório mal iluminado, com um copo de uísque na mão, ele percebeu a verdade: ela nunca fora ambiciosa. Ela só queria conforto, luxo e uma vida sem consequências. Tudo começou de forma sutil. Primeiro, foram as noites tardias. Lauren sempre gostara de uma vida social, mas no último ano suas saídas haviam se tornado mais frequentes, mais extravagantes. Jantares com as amigas viraram pernoites em hotéis de luxo, e as compras pareciam envolver mais do que apenas bolsas de grife. Elas sempre vinham acompanhadas de um brilho, uma excitação inquieta em seus olhos que não tinha nada a ver com roupas novas. Ela se tornara distante. Os dias em que o recebia na porta com um sorriso haviam acabado. Agora, quando ele voltava do trabalho, a encontrava mexendo no celular, mal reconhecendo sua presença. As conversas eram vazias, cheias de respostas vagas e uma polidez forçada. E então vieram as mentiras. Pequenas no início, mentiras inocentes que qualquer marido poderia ignorar. Fiquei presa no trânsito, perdi a noção do tempo, foi algo de última hora. Mas Alex não era o tipo de homem que ignorava coisas. Uma noite, quando Lauren disse que ia jantar com uma amiga, Alex ligou para essa amiga. A mulher hesitou antes de responder, sua voz incerta. Sim, claro, Lauren, nós jantamos mais cedo. Ela provavelmente se atrasou fazendo algo depois. Era uma mentira mal feita. Foi nesse momento que algo mudou dentro dele. Alex passara a vida negociando com tubarões em salas de reunião, reconhecendo a falsidade a quilômetros de distância, e ainda assim ali estava ele, em sua própria casa, sendo enganado como um tolo. Ele não a confrontou, ainda não. Em vez disso, fez o que sabia fazer melhor, observou. Uma semana depois, obteve a confirmação de que precisava. Mark, seu amigo mais próximo e ex-investigador particular, concordara a investigar as atividades recentes de Lauren. Mark era perspicaz, implacável e tinha um talento para desenterrar segredos que as pessoas queriam manter enterrados. A ligação veio tarde da noite. A voz de Mark era grave. Precisamos conversar, Alex. Ele soube, naquele instante, que suas suspeitas estavam justificadas. Sentado diante de Mark em um lounge sofisticado, ele ouviu em silêncio enquanto o amigo deslizava uma pasta sobre a mesa. Abra, disse Mark. Alex abriu. Dentro havia fotografias, granuladas, tiradas à distância, mas condenatórias. Lauren, vestida para impressionar, rindo, sua mão repousando intimamente no braço de um homem que Alex nunca vira antes. Depois outra, e mais outra, homens diferentes, noites diferentes. Os locais variavam, lounges privados, suítes de hotéis de luxo, até mesmo a casa deles, quando Alex estava fora a negócios. Mas foi o último conjunto de fotos que fez seu sangue gelar, uma festa em uma casa, dezenas de pessoas, Lauren no centro de tudo, aproveitando uma atenção que não tinha nada de inocente. O modo como ela se inclinava perto demais, como seus dedos deslizavam pelo peito de um homem enquanto sussurrava em seu ouvido, não era o comportamento de uma esposa fiel. Alex apertou o maxilar, contendo a onda de raiva que ameaçava consumi-lo. Ela está fazendo isso há meses, disse Mark, cuidadoso. Sem padrões óbvios, sem pagamentos rastreáveis. Ela sabe como esconder os rastros, mas não bem o suficiente. Alex expirou lentamente, os dedos apertando a borda da pasta. Tem certeza disso? Perguntou, a voz enganosamente calma. Mark sustentou seu olhar, firme. 100%. Não havia espaço para dúvida, nem para negação. Laura não era apenas infiel, ela era descarada. Não estava apenas o traindo, estava zombando dele pelas costas, fingindo ser a esposa dedicada enquanto levava uma vida dupla. Alex fechou a pasta com precisão silenciosa. Qualquer outro homem poderia ter corrido para casa, confrontado-a, exigido respostas. Mas Alex não era qualquer homem. Um confronto seria fácil demais, misericordioso demais.
Não, se Lauren achava que podia jogar atrás das costas dele, estava prestes a aprender uma lição muito dolorosa, uma lição que nunca esqueceria. E, ao contrário dela, ele nunca perdia. Alex estava sentado em seu elegante Mercedes preto, estacionado a poucos quarteirões de casa. Seus dedos tamborilavam levemente no volante, sua mente uma tempestade de cálculos. Ele não era homem de explosões emocionais, não, isso seria fácil demais, previsível demais. Um confronto daria poder a ela, uma chance de mentir, de manipular. Ele precisava de algo mais forte, evidências, frias, duras, inegáveis. Olhou para o celular. Mark, seu amigo de longa data e investigador particular, enviara uma única mensagem: você estava certo. Ela está fazendo isso há meses. Alex inspirou profundamente. Meses. Há quanto tempo ela ria dele pelas costas? Quantas noites o traíra na própria cama, sob o teto que ele construíra para ela? Seu maxilar se contraiu, mas ele se forçou a manter a calma. Tocou na mensagem, sua resposta breve: mostre-me tudo. Naquela noite, Alex voltou para casa com a mesma máscara que usara por semanas, composto, amoroso, alheio. Lauren o cumprimentou com sua rotina habitual, um sorriso suave, um beijo no rosto, uma conversa vazia. Para qualquer um que observasse, parecia um retrato da felicidade conjugal. Mas Alex agora a via de forma diferente. Notava como os olhos dela desviavam para o celular a cada poucos segundos, como ela mudava o peso de um pé para o outro, como se reprimisse uma energia nervosa. Ela estava esperando algo, ou alguém. Durante o jantar, ele desempenhou seu papel. Como foi seu dia? Perguntou, cortando o bife. Ah, você sabe, o de sempre, ela riu levemente. Brunch com as meninas, um pouco de compras. E você? Reuniões. Algum acordo em potencial com um fabricante de carros de luxo. Ela assentiu distraidamente, mexendo no celular sob a mesa. Seus dedos se moviam rápido, mandando mensagens, confirmando planos. Alex recostou-se na cadeira, tomando um gole de vinho enquanto fazia uma anotação mental. Ela estava confortável, confortável demais. Realmente acreditava que ele não suspeitava de nada. Isso estava prestes a mudar. Na manhã seguinte, enquanto Lauren estava na aula de yoga, Alex começou a trabalhar. Já havia dado a Mark acesso total ao sistema de segurança da casa. Agora, instalava câmaras adicionais em lugares que Lauren nunca pensaria em procurar, atrás de uma grade na sala, dentro de um vaso decorativo no quarto, uma pequena lente no lustre acima da mesa de jantar. Todos os ângulos cobertos, todos os sussurros gravados. Quando terminou, tinha acesso seguro a cada comando que ela poderia usar. Desta vez, não haveria negações, nem manipulações, apenas a verdade crua e sem filtros. Naquela noite, Mark enviou o primeiro lote de filmagens das semanas anteriores. Alex trancou-se em seu escritório em casa, diminuiu as luzes e apertou o play. A cena piscou, uma gravação de apenas uma semana atrás. Lauren, relaxada no sofá branco impecável, vestindo apenas um robe de seda, um copo de vinho em uma mão, o celular na outra. Uma notificação de mensagem apareceu na tela. Mark ampliara, destacando o texto: mal posso esperar por hoje à noite, mesmo horário, mesmo lugar, com um emoji piscando. Alex cerrou os punhos. A resposta veio segundos depois: claro, traga outros, você sabe que eu amo uma plateia. Seu estômago se revirou. Ele a viu jogar o celular na mesinha de centro, levantar-se e desamarrar o robe bem quando a campainha tocou. A tela cortou para o preto. Alex expirou lentamente, o coração batendo forte no peito. Passou para o próximo arquivo, este de 3 semanas atrás. Mais risadas, mais flertes, um homem diferente dessa vez, loiro, atlético, a mão descansando descaradamente na coxa de Lauren. Uma gravação de voz crepitou pelos alto-falantes: você é casada com um cara rico. E se ele descobrir? Perguntou o homem, o tom provocador, mas com um toque de curiosidade. Lauren se inclinou, os lábios roçando a orelha dele. Ah, Alex. Ele está muito ocupado ganhando dinheiro para notar qualquer coisa. E mesmo que notasse, o que ele poderia fazer? Alex fechou o laptop. Sua respiração estava firme, mas sua mente rugia. Ela o achava um tolo, uma marionete para ser manipulada enquanto ela vivia suas fantasias. Não mais. Quando Alex saiu do escritório, o céu lá fora estava negro, as luzes da cidade piscando como estrelas distantes. Lauren estava na sala, encolhida no sofá, mexendo no celular. Ela ergueu os olhos com um sorriso ensaiado. Oi, amor, dia longo. Alex caminhou até ela, inclinou-se e beijou sua testa, os lábios demorando-se ali por um segundo a mais que o usual. Ela não fazia ideia. Sim, murmurou ele, mas acho que as coisas estão finalmente se encaixando. Ela sorriu, completamente alheia,
E pela primeira vez Alex sorriu de volta, porque sabia que o jogo estava prestes a mudar. Uma quietude pairava sobre a mansão, como uma calmaria enganadora antes de uma tempestade. O ar cheirava a colonia cara e pisos recém-encerados, o tipo de perfeição estéril que disfarçava a podridão por baixo. Alex Bennett estava no brilho tênue de seu escritório, os dedos frouxamente envoltos em um copo de cristal com bourbon. O líquido âmbar girava suavemente, assim como a tempestade que se formava em sua mente. Seus olhos estavam fixos na tela à sua frente. As imagens de vigilância tocavam em detalhes nítidos, uma transmissão ao vivo das câmaras escondidas que ele instalara cuidadosamente pela casa. A data estava marcada, os jogadores em posição. Naquela noite, sua esposa acreditaria que ele estava em Chicago para uma viagem de negócios urgente. Naquela noite, o pano subiria para o ato final de sua traição. Mais cedo naquela manhã, Alex desempenhara seu papel impecavelmente. Vestido com seu costume sob medida, beijou Lauren no rosto, sentindo o frio de sua indiferença mascarada de afeto. Vou ficar fora pelas próximas 2 noites, não me espere acordada, dissera ele, a voz firme e controlada. Lauren mal levantara os olhos do celular, os lábios curvando-se em um sorriso secreto enquanto digitava uma mensagem, para quem, ele já sabia. Boa viagem, querido, respondera ela suavemente. Nem perguntou para qual cidade ele estava indo, nem fingiu se importar. Ele se virou e saiu pela porta da frente, entrando no SUV preto que o esperava. Mas nunca deixou a cidade. Em vez disso, dirigiu-se a um local seguro onde uma equipe de profissionais monitorava as câmaras escondidas da mansão. Ele pagara caro por discrição. Agora, ele observava enquanto sua esposa se movia com a arrogância descuidada de alguém que acreditava ser intocável. O sol da tarde lançava longas faixas douradas sobre os pisos de mármore impecáveis enquanto Lauren preparava seu evento secreto. Ela não estava apenas traindo, estava orquestrando. Taças de vinho tilintavam enquanto ela as arrumava meticulosamente no balcão. 3 conjuntos, 3 homens. O celular dela apitava com confirmações, uma após a outra. O primeiro convidado chegou quando o céu escureceu para o crepúsculo. Tom, o advogado, vestido em um casual de negócios, carregando uma garrafa cara de uísque como se fosse algum tipo de celebração. Depois veio Eric, o político em ascensão, exibindo seu sorriso charmoso e calculado. Por último, Jake, o personal trainer, seu corpo musculoso mal contido na camisa justa, olhando ao redor da casa como se já fosse o dono. Eles cumprimentaram Lauren com a confiança fácil de homens que já haviam feito isso antes. Riram, brindaram, deixaram as mãos vagarem sem hesitação. Alex assistia a tudo pelo laptop, os dedos apertando o copo na mão. E eles não estavam lá apenas por prazer, estavam lá porque acreditavam que podiam pegar o que quisessem. Laura nos levou para a sala de conceito aberto, janelas do chão ao teto oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Às melhores noites da vida, ronronou ela, erguendo a taça à indulgência. Tom ecoou, os olhos escuros de diversão. Eric se inclinou, roçando a mão nas costas de Lauren. Jake sorriu, já desabotoando o primeiro botão da camisa. Eles não sabiam, não viam, mas atrás deles as próprias paredes estavam observando. Pequenas câmaras quase invisíveis embutidas nos lustres, nas esquinas das estantes, nas saídas de ar. Cada toque, cada sorriso, cada traição estava sendo gravado em alta definição. E não era apenas Alex assistindo. A essa altura, a transmissão privada começara a ser exibida diretamente para um grupo seleto de pessoas, parceiros de negócios, as amigas mais próximas de Lauren, até mesmo a mãe dela. Alex tomou outro gole lento de bourbon enquanto mensagens inundavam seu celular. Você está vendo isso? Meu Deus! O que ela está pensando? Você merece coisa melhor que isso. Ele sorriu, um sorriso frio e sem humor. Ele sabia. E logo eles também saberiam. Lauren riu, a voz leve, livre de consequências. Ela não fazia ideia de que, em poucas horas, o mundo que conhecia desmoronaria sob seus pés. Por enquanto, ela dançava à beira da ruína, felizmente alheia. E Alex? Ele simplesmente esperava. A armadilha estava armada, o relógio estava correndo, e quando chegasse a hora, ele deixaria tudo desabar. Lauren estava esparramada no luxuoso sofá de veludo na grandiosa suíte penthouse. Uma taça de champanhe pendia entre seus dedos. As luzes da cidade brilhavam além das janelas do chão ao teto, lançando reflexos dourados nos pisos de mármore polido. Risadas ecoavam pela suíte enquanto seus convidados, seus amantes, relaxavam preguiçosamente, aproveitando o rescaldo de sua devassidão. Thomas, o elegante advogado, recostou-se em uma poltrona, ajustando a gravata de seda com um sorriso. Seu marido realmente não faz ideia, hein? Ainda acha que você é a esposa perfeita? Lauren riu, inclinando a cabeça para trás. Por favor, Alex está muito ocupado brincando de homem de negócios para notar qualquer coisa. Mesmo que descobrisse, o que ele faria? Chorar. Implorar para eu ficar.
Jake, o personal trainer esculpido, apoiou os pés na mesinha de centro, balançando a cabeça. Tenho que dizer, Lauren, você realmente sabe viver. Alguns dos meus clientes falam sobre se divertir às escondidas dos maridos, mas você está em outro nível. Eric, o político em ascensão, girou sua bebida pensativamente. É porque ela não apenas trai, murmurou ele, ela gosta da adrenalina do poder. Lauren lançou-lhe um sorriso malicioso, erguendo a taça em um brinde à liberdade. No momento em que tomou um gole, a porta da penthouse se abriu. A princípio, ninguém reagiu, assumiram que era o serviço de quarto, talvez outra garrafa de champanhe. Mas quando passos pesados entraram na suíte, a atmosfera mudou. Lauren abaixou a taça lentamente. Que diabos? Uma parede de seguranças do hotel estava na entrada, suas expressões indecifráveis. Atrás deles, um homem bem vestido deu um passo à frente. Não era um convidado, não era da equipe, era um jornalista, microfone na mão, equipe de filmagem nos calcanhares. E então, o pior de tudo, atrás do jornalista, erguendo-se em um impecável terno escuro, estava Alex. O fôlego de Lauren falhou. O sangue sumiu de seu rosto, seus membros enrijeceram, um terror primal subindo por sua espinha. O quarto caiu em um silêncio assustador. Alex não falou de imediato. Apenas examinou o ambiente com aqueles olhos frios e calculadores. Seu olhar pousou nela, depois passou para seus amantes, um por um. Ele tomou seu tempo, deixando-os sentir o peso de sua presença. Então, em uma voz tão calma que fez o ar tremer, disse: Espero que todos tenham se divertido. Thomas foi o primeiro a reagir, levantando-se da cadeira. Olha, cara, isso é algum tipo de engano. É, interrompeu Alex, inclinando a cabeça. Sua voz permaneceu perturbadoramente firme. Um engano, você quer dizer a transmissão ao vivo que está rodando há 2 horas. Aquela que sua esposa, Thomas, está assistindo. O advogado congelou, suas pupilas encolhendo a pontos minúsculos. O copo de Eric escorregou de seus dedos, estilhaçando-se contra o chão. Jake levantou-se do sofá. O que você quer dizer com transmissão ao vivo? Alex enfiou a mão no bolso e puxou o celular. Com o movimento do pulso, virou a tela para eles. Lá, em alta definição nítida, estava toda a noite, as bebidas, os flertes, as palavras sussurradas, os momentos íntimos, tudo transmitido. O coração de Lauren batia em seus ouvidos, seu peito apertado. Quem? Sua voz saiu rouca. Quem estava assistindo? O sorriso de Alex era quase imperceptível. Ou, não muitos. Apenas alguns amigos próximos, sua mãe, alguns dos meus parceiros de negócios. Ah, e a esposa de Thomas. Ela tem-me mandado mensagens a noite toda. Gostaria de trocar uma palavra com você, aliás. Thomas parecia fisicamente doente. Lauren tentou engolir, mas sua garganta estava seca como areia. Alex, começou ela, dando um passo à frente, nós podemos. Não, ele a cortou, o gelo em sua voz poderia ter congelado o quarto. As portas atrás dele se abriram novamente. Desta vez, uma mulher entrou furiosa, rosto vermelho, lágrimas nos olhos, a esposa de Thomas. Seus olhos fixaram-se no marido, e naquele instante Thomas soube que estava acabado. Seu nojento, mentiroso, pedaço de... Ela não terminou a frase. Não precisava. Os minutos seguintes foram um caos. A esposa de Thomas arrancou a aliança e jogou-a nele antes de sair pisando firme. O celular de Eric vibrou violentamente, seu gerente de campanha, sem dúvida, percebendo que sua carreira política estava implodindo em tempo real. Jake ficou pálido, passando os dedos desesperadamente pelas mensagens, como se pudesse fazer a internet apagar o que acabara de acontecer. Lauren ficou no olho da tempestade, incapaz de se mover, incapaz de respirar. E Alex? Ele ficou perfeitamente imóvel, absorvendo a ruína diante dele. Então, por fim, deu um passo mais perto de Lauren. Inclinou-se, os lábios a um suspiro de seu ouvido, e em uma voz tão baixa que só ela podia ouvir, murmurou: Você me perguntou, e daí? Agora você sabe. Com isso, virou-se nos calcanhares e saiu. Os seguranças seguiram seu exemplo, agarrando os 3 homens e arrastando-os para o corredor frio do hotel. E então, quando Lauren pensou que já vira o pior, 2 funcionários do hotel entraram, segurando uma pequena pilha de roupas. Lauren as reconheceu imediatamente, seu vestido, seus sapatos, sua bolsa. Eles as colocaram no meio do chão e, com um aceno educado mas firme, um deles disse: O horário de check-out é agora. A visão de Lauren embaçou, seu pulso martelava na garganta. A realização a atingiu como um trem de carga. Ela não tinha para onde ir, não tinha onde se esconder. E, pela primeira vez, era ela quem ficava no frio. Lauren mal teve tempo de processar o que estava acontecendo antes que o peso da realidade a esmagasse. As paredes da luxuosa suíte do hotel,
que antes parecia um paraíso privado, agora se fechavam ao seu redor como uma prisão sufocante. A atmosfera quente e íntima da festa fora obliterada em um instante. Em vez de risadas brincalhonas e sedução sussurrada, o ar estava carregado com o flash penetrante das câmaras, os suspiros dos espectadores e os passos pesados da segurança. Ela estava no centro do quarto, ainda vestida com os restos de seu robe de seda, os ombros nus expostos como se a própria vulnerabilidade tivesse tomado forma. Seu coração batia contra as costelas, mas não de excitação, era terror, cru e sem filtros. Ela não tinha escapatória. Alex deu um passo à frente, sua expressão uma máscara de controle frio e calculado. Ele estava calmo, calmo demais, e isso a aterrorizava mais do que se ele estivesse gritando de raiva. Seus olhos escuros encontraram os dela, mas não havia calor neles, nem amor, nem arrependimento, apenas a satisfação silenciosa de um homem que detinha controle total sobre o momento. Você me perguntou qual é o problema, disse ele, a voz firme, quase conversacional, mas cada palavra era uma lâmina cortando mais fundo em seu pânico. Você disse, e daí? Quando eu descobrisse. Agora, Lauren, você tem sua resposta. Seus lábios tremiam, mas nenhuma palavra saía. Ela sentia o peso dos olhares ao seu redor, os seguranças, o gerente do hotel atonito e, pior de tudo, as esposas. A esposa de Thomas, uma loira composta mas furiosa, estava perto da porta, braços cruzados, o rosto rígido como pedra. Ela claramente assistira a tudo se desenrolar, sua expressão uma mistura de traição e satisfação contida com a queda do marido. Eric, o político aspirante, parecia completamente congelado, o rosto pálido enquanto a realização o atingia, sua carreira, sua reputação, tudo o que construíra estava agora em ruínas. Jake, o personal trainer arrogante, que antes relaxava confiante naquela mesma suíte, bebendo whisky e brindando ao segredinho deles, agora tinha os músculos tensos de medo, sua confiança despedaçada ao ver a luz vermelha piscante de uma câmara gravando. A respiração de Lauren vinha em suspiros rasos. Ela deu um passo em direção a Alex, forçando um sorriso que esperava amolecê-lo. Alex, por favor, podemos conversar sobre isso. Eu cometi um erro, eu. Ele levantou a mão, não para bater, mas para silenciá-la. Não, você não cometeu um erro, Lauren. Um erro é esquecer uma data, dizer algo que não queria. O que você fez, ele inclinou a cabeça ligeiramente, o tom quase divertido, foi uma escolha. Repetida, calculada. Você realmente acha que vai conseguir se explicar para sair dessa? O estômago de Lauren se contorceu dolorosamente. Seu olhar desviou para a porta, calculando se poderia escapar, mas dois seguranças estavam como estátuas, suas expressões neutras mostrando que ninguém sairia até Alex decidir. Então ele enfiou a mão no bolso, puxou um celular preto elegante e, com um movimento casual do polegar, apertou o play. Uma voz, a voz dela, encheu o quarto. Deus, Alex é tão ingênuo. Eu poderia dar uma festa inteira na nossa casa, convidar quem eu quisesse, e ele ainda acreditaria em qualquer desculpa que eu desse. Risadas seguiram, risadas masculinas. O sangue de Lauren gelou. Ele é só uma carteira, sério, sua própria voz continuou na gravação, uma carteira chata e previsível, mas pelo menos é útil. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Alex deixou as palavras pairarem, deixou o peso delas se assentarem, deixou-a sentir a magnitude do que acabara de ser forçada a ouvir. Então, com uma aspiração lenta, guardou o celular no bolso e virou-se para o gerente do hotel. Ela não é mais uma hóspede. Escoltem-na para fora. Os olhos de Lauren se arregalaram. Espera, o quê? O gerente, claramente desconfortável mas relutante em desafiar Alex, assentiu. Claro, Sr. Bennett. Dois seguranças deram um passo à frente. Não, 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 a voz de Lauren falhou, o pânico finalmente rompendo sua confiança. Ela virou-se para Alex, agarrando seu pulso como uma mulher se afogando alcançando um salva-vidas. Por favor, não faça isso. Podemos consertar isso. Você não me jogaria fora assim. Mas a expressão dele não mudou. Ele simplesmente soltou os dedos dela de seu pulso e deu um passo atrás, como se ela fosse algo sujo que ele não queria mais tocar. É exatamente o que estou fazendo, disse ele. Lauren lutou enquanto os guardas a seguraram pelos braços. Vocês não podem fazer isso. Não podem. Ela virou-se, desesperada, para Thomas, para Eric, para Jake, seus amantes, seus cúmplices, mas todos desviaram o olhar. Nenhum deles a salvaria, porque estavam ocupados demais tentando salvar a si mesmos. E então, sem mais uma palavra, ela foi arrastada pela porta, seus pés descalços tropeçando contra o chão frio de mármore, o robe escorregando de seus ombros enquanto era levada para o vasto corredor impessoal. Atrás dela, a porta se fechou com um clique, a tranca engatou. Ela estava fora, sozinha. As luzes da rua lançavam um brilho pálido e frio sobre a calçada vazia.
O ar da noite era fresco, um contraste gritante com o calor e o excesso em que Lauren se banhara poucas horas antes. Agora, ela estava sentada em um banco de madeira lascado, seu vestido de seda, outrora luxuoso, rasgado na bainha, agarrando-se a seu corpo trêmulo como um fantasma da vida que perdera. Os saltos que usara com tanta confiança mais cedo naquela noite haviam sumido, perdidos no caos de sua humilhação. Seus pés descalços pressionavam o concreto áspero, sujos e machucados. Ela tremia, abraçando-se enquanto a realização de sua nova realidade se assentava. A cidade se movia ao seu redor, indiferente. Carros passavam, seus motoristas lançando apenas olhares fugazes e desinteressados para a mulher desgrenhada no banco. O mundo não parara por seu sofrimento, não pausara para lamentar a perda de sua imagem cuidadosamente cultivada. Ela não era nada agora, um pensamento descartado. Enfiou a mão nas dobras rasgadas do vestido, procurando o celular, mas, claro, ele-se fora, confiscado, junto com seus cartões de crédito, suas joias, tudo que a conectava à vida privilegiada que conhecera. Uma vida que agora parecia um sonho que ela tolamente tomara como garantido. Sua respiração engasgou ao lembrar do olhar no rosto dele Alex. Ela vira muitas expressões em seu marido ao longo dos anos, admiração, amor, às vezes frustração, mas nunca assim, nunca aquela finalidade fria e afiada. No momento em que ele dissera aquelas palavras condenatórias na suíte do hotel, ela soube que não haveria redenção. Você queria saber, e daí? Agora você sabe. A voz dele fora calma, essa era a pior parte. Não raiva, não tristeza, apenas certeza. A certeza de um homem que planejara tudo com precisão meticulosa, um homem que a observara traí-lo, jogar seus joguinhos perversos e, em vez de explodir em fúria, esperara e atacara. Lágrimas queimavam nos cantos de seus olhos, mas ela se recusava a deixá-las cair. Nunca fora fraca, nunca fora do tipo que se quebrava. Mas, enquanto estava ali, despojada de tudo, o peso total do que acontecera a pressionava como uma força insuportável. Ela fora expulsa, não apenas da penthouse, não apenas da riqueza, mas do próprio mundo que acreditara que sempre seria seu. Uma rajada suave de vento soprou pela rua, enviando um calafrio gelado por sua pele exposta. Ela puxou os braços mais forte ao redor de si, balançando ligeiramente como se o movimento pudesse trazer algum conforto. Não trouxe. Um grupo de pessoas passou, rindo, perdido em suas próprias vidas, mulheres que ela outrora teria considerado inferiores. Agora, ela não era mais que uma sombra sem nome para elas, uma figura patética em um banco esquecido. Seus lábios se abriram, um sussurro escapando na noite. Não, isso não pode ser tudo. Alguém virá. Alguém vai me acolher. Sempre acolhem. Mas quem? Suas supostas amigas. Ela vira os rostos delas no hotel, assistindo à transmissão ao vivo, deleitando-se com o escândalo antes de recuar em desgosto. Fora entretenimento para elas, nada mais. Ninguém atenderia suas ligações agora. Sua mãe. Não. O olhar nos olhos de sua mãe fora pior que o de Alex, desapontamento, profundo, inabalável. Esse tipo de ferida nunca cicatrizava. Ela mordeu o lábio com força até sentir o gosto de cobre. Tudo se fora. Tudo. Uma única lágrima finalmente escapou, deslizando por sua bochecha, cortando um caminho frio contra sua pele. Ela a enxugou, furiosa consigo mesma, mas isso não impediu as outras. Um ronco profundo e familiar atirou de seus pensamentos. Um carro preto elegante desacelerou ao se aproximar do meio-fio. Sua respiração parou. Ela conhecia aquele carro. A janela escura desceu apenas o suficiente para revelar as linhas nítidas do rosto de Alex. Ele estava composto, intocado pela destruição que deixara para trás. Seus olhos passaram por ela, um mero relance, como se ela não fosse mais que uma partícula de poeira em seu para-brisa. Por um segundo fugaz, a esperança brilhou em seu peito. Será que ele lhe daria outra chance? Será que desfaria o que fora feito? Mas então, tão rápido quanto aparecera, a janela subiu novamente. O motor ronronou, os pneus agarraram a estrada, e ele se foi. Lauren ficou congelada, observando o carro desaparecer na distância, suas luzes traseiras vermelhas encolhendo no esquecimento. Era isso. Era sua resposta final. O vento uivava pela rua vazia enquanto ela abaixava a cabeça, as mãos agarrando as bordas do banco, os nós dos dedos brancos. Ela quisera poder. Quisera liberdade. Agora não tinha nenhum dos dois. E, pela primeira vez na vida, ela entendeu o que significava estar verdadeiramente sozinha.